Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro nega que tenha interferido na troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados aprova em primeira votação o socorro de 120 bilhões de reais a estados e municípios. Enquanto durar a pandemia, a telemedicina está autorizada no Brasil. É uma ferramenta para evitar que a relação entre médico e paciente seja tão afetada nesse período. Só que tem alguns casos em que a ida ao médico é mesmo indispensável e aí é preciso tomar alguns cuidados. Se der para ser à distância, melhor. Oi, doutor, bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Como você está? Eu tô bem, eu só queria, assim, tirar uma dúvida, que eu tô sentindo uma dorzinha. É dessa forma que médicos e especialistas têm orientado a população que precisa de uma consulta em meio à pandemia da Covid-19. Assim, todos evitam aglomerações e o risco de contágio diminui. Mais que uma alternativa para evitar a ida à clínica ou aos postos de saúde sem necessidade, a telemedicina também serve para tranquilizar os pacientes. É que depois de uma conversa com o profissional de saúde, eles acabam percebendo que muitas coisas podem ser resolvidas de maneira simples e de casa. Inicialmente, a gente avalia, faz uma pré-avaliação desse paciente para ver qual o grau de necessidade de ele ir a um hospital ou vir até o consultório ser examinado. Mas quando não tem jeito e a consulta precisa ser mesmo presencial, aí a saída é tomar o máximo de cuidado. O uso do álcool em gel e de máscaras, por exemplo, são algumas opções para proteger tanto o paciente quanto o médico. Com a necessidade da presença do paciente aqui, a gente faz um agendamento prévio com um intervalo de mais de uma hora entre os pacientes, para que não haja um acúmulo de pacientes, uma aglomeração na recepção. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, a telemedicina entre médico e paciente pode ser usada para consulta, monitoramento e diagnóstico, tanto no SUS quanto na rede privada. E no caso de consultas presenciais, alguns pacientes ganham prioridade. O CREMESP orienta priorizar as consultas no qual seu adiamento possa gerar danos ou prejuízos à saúde do paciente, como no caso dos pacientes oncológicos e pós-operatórios. Todos os dias, mais pacientes vencem a luta contra a Covid-19. No estado do Rio de Janeiro, já são mais de 6 mil pessoas recuperadas. Após 14 dias internados na UTI deste hospital particular na zona oeste do Rio, motivos não faltaram para Carlos Alberto Barbosa, de 49 anos, comemorar a ida para o quarto. Emocionado, fez questão de agradecer aos profissionais de saúde que o acompanharam. Eu entrei aqui na certeza que não ia sair. Vocês são os anjos. Vocês são a verdadeira salva-vida. Em uma espécie de linha de chegada para os pacientes que superaram a doença, Jéssica Galvão, de 29 anos, foi aplaudida ao deixar a unidade após 4 dias de internação. Desde março, a capital fluminense já soma mais de 4.500 pessoas recuperadas da Covid-19. Neste hospital, mais de 150 pacientes receberam alta. José Rubens dos Santos, de 44 anos, é um deles. Após 21 dias internado, também foi aplaudido por vencer a doença. E Recife inaugurou hoje mais um hospital de campanha. É o 7º erguido pela Prefeitura para tratar exclusivamente de pacientes com a Covid-19. O hospital provisório foi instalado em um galpão desativado no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. A unidade inaugurada hoje conta com 107 leitos, 80 de UTI e 27 de enfermaria. Este é o 7º hospital de campanha aberto pela Prefeitura do Recife. A unidade é a última prevista pelo Plano Municipal de Contingência da Covid-19. Desde o início da pandemia até agora, a Rede Municipal de Saúde disponibilizou 1.054 leitos para o tratamento da doença. O prefeito destacou o número de pacientes curados da doença.
O mais importante é que muitas vidas serão salvas. A gente chega também hoje a praticamente 100 altas de UTI, nessas UTIs que foram construídas pela Prefeitura após a decretação da pandemia. E esses números não podem ser relativizados. A gente está falando de vidas, de pessoas, de famílias. São praticamente 100 famílias que receberam de volta aquele paciente que passou por uma dessas UTIs construídas após a pandemia e que voltaram para casa depois desse atendimento hospitalar. A iniciativa de um morador de Belo Horizonte já ajudou centenas de pessoas a reforçar a proteção contra o coronavírus. Ele oferece água e sabão para que os pedestres lavem as mãos. Quem passa em frente à casa do Antônio se depara com este convite: lave aqui suas mãos. A pia com água, diversos tipos de sabão e álcool foram colocados aqui pelo morador há 1 mês e meio. Tudo que foi feito aqui do projeto é tudo reciclável. A pia, a estrutura metálica. Você pode ver também a mangueira, né? Ela sobe no muro e desce diretamente na pia. Apesar da desconfiança, a preocupação com a higiene aumentou e, por dia, cerca de 100 pedestres lavam as mãos aqui. A gente aproveita, a gente passa aqui direto para ir no posto, né? É bom que cada um higieniza, né? Sempre eu passo por aqui, eu lavo as mãos aqui, uso sabão e sempre eu comento que é uma atitude excelente dele. Além da pia na calçada, o Antônio montou também este mural. Aqui tem diversas informações, como, por exemplo, o horário de funcionamento. Todos os dias, das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Depois, a estrutura é levada de volta para dentro de casa, onde é feita a higienização. Doações também são bem-vindas. Materiais de limpeza e de higiene pessoal podem ser deixados nesta mesa, ao lado da pia. A Prefeitura da capital mineira também passou a disponibilizar água e sabonete líquido em praças da cidade. Até agora, 9 pias foram instaladas. Esta fica na região hospitalar, em frente à Santa Casa. Isso aí ajuda muito a população, os pessoal que... Tanto faz o pessoal que mora na rua, como o pessoal que está passando. É interessante, tem que aumentar mais um bocado, né? Eu acho que ainda é pouco. Como tem gente bacana no Brasil, né? Que legal a iniciativa do seu Antônio. Em tempos de pandemia, uma das medidas mais eficazes de proteção é justamente essa, lavar bem as mãos. E nunca uma data comemorativa fez tanto sentido quanto hoje, que é o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Medida que fez 94% dos brasileiros mudar de hábito. Foi a Organização Mundial de Saúde que definiu a data, 5 de maio, bem antes do surgimento do coronavírus no mundo. Em meio à propagação da doença e para celebrar o dia, os serviços de saúde do país aderiram à campanha Salve Vidas, higienize suas mãos. A ação é apoiada pela Anvisa, pela OMS e pela Organização Pan-Americana de Saúde. O objetivo é tornar a higienização das mãos uma prioridade global. Tem que esfregar bem os dedinhos, lavar em cima e embaixo, nos pulsos e contar até 20. De acordo com a Vigilância Sanitária, a higiene das mãos deve ser frequente e realizada com água e sabão ou álcool em gel 70%. Esta é uma das ações mais eficazes para combater a transmissão de doenças. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o hábito pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam gripes, resfriados, conjuntivites e viroses. É bom lembrar que a higiene das mãos com preparação alcoólica não deve ser feito como complemento à higiene das mãos com sabonete líquido e água. Deve-se escolher ou um método ou outro. A especialista lembra que a mão é um dos principais meios de transporte do vírus e alerta dos cuidados que as pessoas devem ter, principalmente os profissionais de saúde. É bom ressaltar que em serviços de saúde as mãos devem ser higienizadas antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos limpos e assépticos, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com superfícies próximas ao paciente. Então, faça a sua parte. Lave bem as mãos. Dicas de saúde. Você sabe lavar as mãos corretamente? 1. Molhe as mãos e depois coloque sabão. 2. Esfregue bem as duas mãos. Não se esqueça de também esfregar as costas das mãos, entre os dedos e debaixo das unhas e os polegares. 3. Enxague com água corrente para tirar o sabão, vírus e bactérias da pele. 4. Se possível, feche a torneira com um papel ou uma toalha para não se contaminar de novo.
5. Por fim, mas não menos importante, seque bem as mãos com lenço e descarte-o corretamente. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. A Prefeitura do Rio de Janeiro adotou medidas para evitar aglomerações no entorno das agências da Caixa Econômica Federal. O repórter Tony Vendramini tem mais informações ao vivo. Tony, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, ao todo, 10 ruas com agências bancárias foram fechadas pela Prefeitura para evitar as aglomerações. São locais que nos últimos dias registraram um grande movimento, com longas filas de pessoas em busca do saque do auxílio emergencial. Hoje, a Caixa Econômica Federal emitiu uma nota pedindo que as pessoas não madruguem nas filas e garantindo que quem chegar na agência dentro do horário de funcionamento, ou seja, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, vai ser atendido na mesma data. A Caixa Econômica também informou que intensificou o atendimento e que 3 mil funcionários foram remanejados para as agências mais críticas. No próximo sábado, mais de 2 mil agências em todo o país vão abrir as portas justamente para o atendimento do saque do auxílio emergencial. Aqui no Rio de Janeiro, uma preocupação é com a taxa de isolamento social. Um levantamento feito pela Prefeitura aponta que há 15 dias ela era de 79%. Ontem, essa taxa foi de 74%, ou seja, menos gente seguindo o isolamento social. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E hoje São Paulo registrou 197 mortes pela Covid-19 e 1.866 novos casos. Enquanto isso, a taxa de isolamento continua baixa, ficou em 47% nesta segunda-feira. A lotação dos leitos também preocupa as autoridades de saúde. A taxa de ocupação das UTIs na Grande São Paulo essa semana foi reduzida, de 89% para 86,9%. O motivo foi a instalação de novos respiradores. Nessa quinta-feira, outros 500 equipamentos chineses devem chegar ao estado de São Paulo. Para ampliar o atendimento aos pacientes em estado grave, o Comitê de Contingenciamento ao Coronavírus também aguarda a aprovação de uma nova tecnologia nacional. Essa é uma tecnologia que, como o Brasil não produzia e o consumo desse equipamento foi muito grande na Europa, depois da crise da Itália, então não foi também possível importar. Então, algumas empresas brasileiras, alguns pesquisadores estão desenvolvendo e desenvolveram capacetes nacionais que já estão em fase de teste e com resultados positivos. Da última vez me prometeram que até sexta-feira eles vão me entregar no Hospital das Clínicas os primeiros protótipos para nós fazermos um teste e a partir daí liberar para o restante da Secretaria. Entendendo que a palavra final sempre é da Anvisa, não é isso, Carlos? Eles precisam aprovar. O Estado encomendou um total de 3 mil respiradores da China. Apesar da ampliação dos leitos de UTI, a taxa de isolamento continua sendo motivo de preocupação para representantes da saúde. A adesão ao isolamento social segue abaixo do esperado. Ontem, a média estadual ficou em 47%. Entre a capital e região metropolitana, 48%. Por isso, a recomendação dos especialistas para o próximo Dia das Mães é manter o distanciamento social. Agora nós estamos vivendo num regime de guerra, então, desta vez, nós não vamos poder comemorar da forma que sempre comemoramos. Nenhuma orientação nova com relação ao Dia das Mães. Diante do cenário de uma pandemia sem prazo para terminar, os especialistas desabafam. É um grande exercício de esperança, quando você tem uma situação como a de agora. Por isso que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter a esperança na mão, para trabalhar junto com ela, com as questões técnicas e ir em frente para vencer uma guerra dessa. O que o secretário falou é absolutamente correto.
Nós vivemos do dia a dia e da esperança. E de algo que eu acho fundamental, que são os indivíduos que estão saindo vivos, que graças a Deus são a maioria em relação àqueles que não. Então nós não perdemos a esperança. Isto move o profissional da área de saúde. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar hoje que não interfere na Polícia Federal. Segundo o presidente, a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro será uma promoção, já que Carlos Henrique Oliveira passará a ser o novo diretor executivo, ou seja, o número 2 da corporação. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. 3 dias depois de o ex-ministro Sérgio Moro prestar depoimento à Polícia Federal em Curitiba, o relatório com as informações que ele prestou vazou para a imprensa. O depoimento do ex-ministro foi motivado por inquérito aberto pelo ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar se Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. De acordo com o relatório, Bolsonaro teria dito a Moro que o ex-ministro tinha 27 superintendências e que ele, Bolsonaro, queria apenas uma, a do Rio de Janeiro. Sérgio Moro reforça no depoimento que em nenhum momento ele, Moro, acusou o presidente Jair Bolsonaro de cometer crimes. Quem disse isso foi a Procuradoria-Geral da República quando pediu a abertura do inquérito. Moro também afirmou que em agosto do ano passado o presidente teria solicitado a substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, mas sobre isso não apresentou provas. Disse que essa solicitação foi verbal e que ele não se lembra se trocaram mensagens sobre esse assunto. Moro também diz em depoimento que, durante os pedidos de troca da Direção-Geral da Polícia Federal, o presidente não pediu relatórios sobre as investigações do órgão. O depoimento ainda traz a informação de que o presidente nunca pediu mudanças em outros órgãos do Ministério da Justiça. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro em depoimento à Polícia Federal. O presidente afirmou que quem cometeu o crime foi o ex-ministro. Ao chegar ao Palácio da Alvorada, logo após o depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro se tornar público, o presidente Jair Bolsonaro voltou a negar que tenha cometido qualquer irregularidade. O presidente, inclusive, mostrou no celular dele uma conversa com Moro. Segundo Bolsonaro, quem cometeu o crime foi o ex-ministro, ao divulgar conversa privada entre os dois. A questão que ele aponta como uma prova de interferência, né? O site do antagonista, PF, na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E ele diz, mostrei para vocês aqui, eu mostrei para vocês, que isso é fofoca. O presidente reafirmou o que havia dito pela manhã, que em nenhum momento tentou interferir na Polícia Federal para proteger pessoas próximas a ele. Negou que tenha pedido acesso a relatórios sigilosos e afirmou que o próprio Sérgio Moro não o acusou de qualquer crime no depoimento. Eu não vi ainda as 10 páginas, vi uns pedacinhos. Em nenhum momento eu disse que cometi crime. Primeiro, em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele, mentira deslavada. Tem até vergonha de falar isso aqui. Até ele disse que eu pedi uma reunião de ministro. Uma reunião de ministro, a gente ia pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. E agora é política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda.
Olá, boa noite, Mauro, Mariana. Governo, Congresso e Judiciário vivem em estado de suspense desde que Sérgio Moro deixou o governo atirando e fez acusações graves contra o presidente Bolsonaro. Parte desse suspense terminou hoje. Com o que se sabe do que foi vazado até agora do depoimento de Moro em Curitiba, não houve nenhuma revelação bombástica. Pelo contrário, o ministro do Supremo, com quem conversei agora à noite sob condição de anonimato, me definiu da seguinte forma: parece fraco, né? Já o advogado e professor de Direito Penal da USP, Gustavo Badaró, contou que, do ponto de vista criminal, não há nada de maior relevância, nenhuma prova cabal que incrimine o presidente. Pode até gerar um desgaste político, mas a bala de prata ainda não veio e não se sabe se virá. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai, afirmou que o depoimento ficou aquém do esperado, do desejado, por quem deixou o governo após fazer acusações tão fortes. É claro que o inquérito sob supervisão do ministro Celso de Mello no Supremo continuará e fará diligências, como, por exemplo, ouvir os ministros militares citados por Moro, que teriam participado de uma reunião em que o ex-ministro teria sido pressionado por Bolsonaro para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio e também o diretor-geral. Portanto, o Poder Judiciário vai continuar sob os holofotes. Já o Legislativo está em compasso de espera, até porque lá há um rearranjo do xadrez político, com o Centrão, com cerca de 200 deputados, formando a nova base aliada, a retaguarda ao governo Bolsonaro. Depois de uma longa espera, o depoimento de Moro, a revelação desse depoimento é o anticlímax. Esse round, o presidente Bolsonaro ganhou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, relator do inquérito que apura as declarações do ex-ministro Sérgio Moro, autorizou novos depoimentos a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na lista estão os ministros Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Walter Braga Neto. A deputada federal pelo PSL de São Paulo, Carla Zambelli, e delegados da Polícia Federal também serão ouvidos. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que prevê uma ajuda financeira da União para estados e municípios enfrentarem a pandemia do coronavírus. O auxílio deve custar 120 bilhões de reais aos cofres do governo. Como os deputados fizeram algumas alterações no texto, agora a proposta vai ter que ser votada novamente no Senado. A proposta já tinha passado pela Câmara, mas foi alterada pelo Senado e, por isso, voltou para apreciação dos deputados novamente. O relator, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, deu parecer pela aprovação do texto que veio do Senado. No princípio, o governo federal entendia que nenhum valor devia ser repassado ao governos estaduais e municipais. E essa casa, corajosamente, tomou a iniciativa de enfrentar esse debate e acredito que o que foi aprovado no Senado atende exatamente o primeiro objetivo que nós tínhamos, de ajudar estados e municípios em valor para que esses entes mantivessem serviços públicos funcionando. A proposta prevê o repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios. Desse total, 10 bilhões devem ser utilizados no combate ao coronavírus. 7 bilhões vão para os estados e o Distrito Federal, distribuídos de acordo com a incidência do coronavírus em cada local e o tamanho da população. Os outros 3 bilhões vão para os municípios e serão divididos também de acordo com a população. Os 50 bilhões restantes poderão ser usados livremente. 30 bilhões vão para os estados e 20 para os municípios. Além disso, o texto prevê ainda a suspensão dos pagamentos de dívidas com a União e bancos públicos até o fim do ano e a renegociação de empréstimos feitos com bancos privados e órgãos internacionais. No total, a ajuda vai custar 120 bilhões de reais ao governo federal. Depois que a divisão dos recursos foi resolvida, a grande polêmica ficou por conta das contrapartidas. Para ter acesso ao dinheiro, estados e municípios não poderão aumentar o salário de servidores públicos e nem contratar novos comissionados pelo prazo de 2 anos. A única exceção é para os servidores da saúde e segurança pública que estão trabalhando no combate ao coronavírus. A condição foi colocada pelo Ministério da Economia para viabilizar o auxílio financeiro. Na Câmara, a oposição questionou a contrapartida. Ao votar o auxílio, impôs uma reforma fiscal e o congelamento dos salários dos servidores, como se tivesse algum governador anunciando aumento nesse momento para os servidores. Não é razoável isso, esse congelamento. Mas a condição foi defendida, inclusive, pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Não tem milagre a ser feito. Então, eu acho que para esses milhões de brasileiros, um gesto apenas do congelamento, com algumas exceções,
do salário por 18 meses, eu acho que não é nenhum problema e nenhuma crise do parlamento e do governo com o Poder Executivo. Poderia estar aqui criticando, todo mundo sabe qual é a minha relação hoje com o Poder Executivo, com o ministro Paulo Guedes, mas eu acho que essa não é a hora do embate político, é a hora de construir as soluções. Você acompanha agora o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Num país onde ladrões de lanches de crianças driblam a justiça e continuam em liberdade, onde escondem-se os nomes dos responsáveis pela compra fraudulenta de computadores para escolas, não dá para pensar que a bandidagem de sempre vá se conter ante a chance de meter a mão no dinheiro público através de compras destinadas a combater a pandemia. São aquisições de emergência, de alto custo, feitas às pressas, muitas vezes ao arrepio da lei, o que as torna um campo fértil para a corrupção. Por isso, os órgãos de fiscalização do Estado e especialmente da sociedade precisam abrir os olhos, vigiando diligentemente essas compras. Para determinados indivíduos, a ganância está acima da responsabilidade com a vida. E essa gente só pode ter um destino, a prisão. E pena que o Brasil ainda não tenha a pena de prisão perpétua. Começou hoje no Maranhão o chamado lockdown, uma palavra estrangeira para falar sobre um isolamento muito mais rígido e com muito mais regras para a população. São Luís e outras 3 cidades serão as primeiras do país a enfrentarem a pandemia do novo coronavírus dessa forma, com bloqueio das avenidas que dão acesso à capital, e as atividades não essenciais do comércio também não vão voltar a funcionar. A circulação das pessoas nas ruas está restrita e o uso de máscara é obrigatório. Os veículos particulares só vão poder circular se for para serviços ligados à saúde, à alimentação. Esse decreto vale por 10 dias e foi determinado depois de uma pesquisa da Fiocruz apontar que o Maranhão está com um ritmo muito acelerado de mortes provocadas pela Covid-19. A partir da quinta-feira, o governo do Pará também anunciou que vai fazer esse sistema mais rígido de lockdown na capital, Belém, e também em mais 9 cidades do estado. A princípio, essas medidas restritivas vão valer por 10 dias. O governo do Ceará prorrogou o decreto de isolamento e tornou obrigatório o uso de máscaras no estado. As informações com Emerson Tchalian. O governador Camilo Santana, do PT, anunciou hoje a prorrogação do decreto por mais 15 dias. O isolamento social no Ceará foi estendido até o dia 20 de maio. A medida vale para todo o estado. O novo decreto também torna obrigatório o uso de máscara para quem precisar sair de casa. Já a Prefeitura de Fortaleza anunciou medidas restritivas como o controle de trânsito nas entradas e saídas da cidade e vai isolar vias no entorno de bancos com aglomerações de pessoas. A Prefeitura disse que o objetivo é organizar as filas para que o distanciamento social seja respeitado. De Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. Vamos agora à previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Pelo segundo dia seguido, São Paulo teve a madrugada mais fria do ano até agora. E olha, pode se preparar que até sábado vai esfriar ainda mais, viu? Mas antes do frio, vem chuva. Amanhã as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde em São Paulo. O sol ainda pode aparecer, máxima de 25 graus. Agora, na quinta-feira, o tempo fecha, chove durante todo o dia, a temperatura cai para 18 graus apenas. E na sexta, mínima de apenas 13 graus. O frio fica mais intenso aí para o final de semana.
semana. E a aproximação da frente fria vai trazer chuva nos próximos dias. Entre amanhã e quinta-feira, essa chuva deve se espalhar sobre todo o sudeste do Brasil. Amanhã, por enquanto, sol em Vitória e calorão de 31 graus. Agora, no Rio de Janeiro, gente, tem mudança no tempo, viu? Amanhã ainda faz sol na maior parte do dia, calorão de 31 graus. A chuva deve aparecer à noite e continua durante toda a quinta-feira, tempo fechado, chuvoso, a temperatura cai para 24 graus. E as chuvas amanhã vão se espalhar sobre boa parte do Brasil. Os temporais ficam restritos em áreas aqui do extremo norte do país. No Nordeste, a chuva perde força, perde intensidade, o tempo fica mais firme, seco, principalmente sobre o interior aqui da região, mas as instabilidades continuam em parte aqui do litoral da Bahia, incluindo Salvador, mais um dia de chuva, portanto, por lá. No sul do Brasil, tempo muito instável, chuvoso também, entre Santa Catarina, pegando norte gaúcho, a faixa leste aqui do Rio Grande do Sul. Só no interior gaúcho que o tempo fica seco, tem previsão de geada, viu? Em Porto Alegre, madrugada vai ser gelada, mínima de apenas 13 graus, não passa dos 19, não tem previsão de chuva por lá, tá? Agora, esse friozinho vai chegar também em áreas do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mínima de 17, não passa dos 24 graus, bem diferente de Cuiabá, onde vai fazer muito sol e calorão de 35 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. E a gente faz um rápido intervalo, o Rede TV News volta já já. O Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. De ontem para hoje foram registrados 6.935 novos casos da doença. Em 24 horas, 600 pessoas morreram. São Paulo continua sendo o estado com mais casos, seguido por Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 48 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.